Olá, meus jovens, começando o vídeo com notícia boa. Hoje saiu a divulgação do nível de desemprego no Brasil e estamos vivendo a nossa menor taxa de desemprego desde que ela passou a ser levantada em 2012. O desemprego do último mês atingiu 6,2% e, junto com a informação que nós temos desde o final de setembro, na prévia até agosto, a massa salarial dos trabalhadores, ou seja, o dinheiro na mão dos trabalhadores, atingiu recorde histórico. Na época, foi divulgado que a massa salarial passou dos 326 bilhões de reais até agosto, alta no comparativo com os períodos anteriores, ano anterior, de 8,3%, em relação ao trimestre anterior, que foi encerrado em maio, de 1,7%. Então, as condições de trabalho no Brasil, apesar de não serem as ideais, elas estão com melhorias significativas, melhorias boas. Isso é o que nós chamamos de mundo real, certo? Agora, nós temos o mundo do mercado financeiro, que é justamente o mundo que eu abordo aqui com vocês todos os dias. Por que eu digo isso? Porque, meus amigos, quem movimenta o mercado são os grandes agentes. Eles são o mercado, na verdade. Quando você vai ver, por exemplo, eu mostro até para vocês aqui de vez em quando, né? Vou mostrar aqui. Movimentação de qualquer ativo, por exemplo, Bradesco. Ó. Aqui você vai ter as corretoras que saem as ordens. Por exemplo, hoje o Bradesco caiu, mas fechou, o Bradesco queda de 1%. Deixa eu ver aqui as compras de hoje e as vendas, maiores saldos compradores e vendedores. Ó. Hoje, essas corretoras foram as maiores compradoras. Goldman comprou mais de 4 milhões de papéis. O preço médio está lá nos 12,59. Aí você vai ver o BS, BGC, Liquidez, Ágora e várias outras corretoras. Aqui é a ponta comprada. E aqui é o que nós chamamos de ponta vendida. Temos BTG, Itaú, Tulei, Morgan, XP. Aqui são as corretoras. E os agentes financeiros, eles operam por essas corretoras. Eles vão executar as ordens, principalmente dessas grandes, como por exemplo aqui, ó, Tulei, Morgan e outras corretoras que nós chamamos de institucionais, eles vão executar as ordens de seus clientes. Então, eles ganham tanto na queda quanto na alta do papel. Quem é o mercado financeiro? Justamente esses agentes financeiros. Então, para eles, é interessante criar um clima de terrorismo para fazer uma queda no mercado, comprar os papéis mais baratos, depois elevar. A mesma coisa, quando eles têm interesse em levantar um papel, eles começam a botar aí. Claro que tem todo o contexto, não é assim tão simples, estou resumindo. Começa a botar um viés mais otimista para levantar o papel. Agora lembre-se, meus amigos, aí está em renda variável. O papel vai passar por movimentos de altas e movimentos de baixa. Normal. Então o mundo não se acabou porque o governo anunciou um pacote de dados, não, um pacote fiscal que não agradou ao mercado financeiro, porque lá nós vimos que tem propostas muito interessantes. Então hoje, para calar a boca desse povo que falou que o mercado ia afundar pro resto da vida, não quer dizer que no próximo pregão não possa cair, não estou dizendo isso. Estou dizendo que não é assim que funciona a coisa. Hoje nossa bolsa fechou com uma alta de 1%, claro que para repor aquelas quedas, né, tem que subir aqui um pouquinho. Índice Bovespa deu até uma corrigida, 0,85%. E no Invest ainda não atualizou. Ah, atualizou 0,85, foi só falar. 0,85, ó. E nos últimos pregões, o mercado ele saiu aqui no Ibovespa da região dos 130 mil. Hoje já veio batendo abaixo dos 124 mil, 6 mil pontos em 2 dias, em 3, né? Contando com hoje. E agora já voltou entre a máxima e a mínima no dia, subiu aqui aproximadamente 2 mil pontos. Então dificilmente o mercado ele cai reto, reto, reto. Pode fazer isso aqui, subir um pouquinho, voltar a cair. Pode fazer o que ele faz muitas vezes, dar aquelas porradas para cima, porrada para baixo.
O importante é que a gente não é um agente de mercado financeiro. Nós somos, a grande maioria, trabalhadores. Então, informações como desemprego baixo e massa salarial alta são muito mais importantes para o mundo real do que especulações, se o dólar vai subir, se o dólar vai cair. Então, no pacote fiscal do governo, tem os pontos principais, né? Eu vou olhar aqui com vocês. O que é que eu considero desses pontos? Aqui vou separar com vocês 6 pontos que foram destacados pela CNN. Primeiro, limitação do avanço do salário mínimo dentro do arcabouço fiscal. Ele vai garantir pelo menos um crescimento real de 2,5%. Pronto, tá aqui uma coisa que eu sou contra, mas eu entendo por que ele está sendo limitado. Porque o gasto do salário mínimo, ele influencia muito os gastos obrigatórios, principalmente relacionados à pensão, a bônus salarial, a aposentadorias, benefício de prestação continuada. Ele tem um peso grande. Mas se eu pudesse, eu investiria muito no aumento do salário mínimo acima da inflação. Aqui, eu entendo qual é o objetivo: limitar esses gastos obrigatórios. Correção do limite de acesso ao bônus salarial pela inflação até o teto e que se limite a um salário mínimo e meio. Vejo que aqui vai piorar em relação ao que é atualmente, que é até 2 salários mínimos, né? Você recebe o seu PIS, PASEP. Então aqui já é uma proposta que eu também sou contra. Mas qual é o objetivo aqui? Arroxo salarial. Mudança na aposentadoria militar, com idade mínima para ir à reserva e limitação na transferência de pensões. Esse daqui eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouco. Sujeição de agentes públicos ao teto constitucional, o que levaria ao fim dos chamados supersalários. Crescimento das emendas globais dentro do arcabouço e destinação de 50% das emendas de comissão para a saúde. Pronto, isso aqui já seria favorável a destinar uma quantidade maior para a saúde. Agora, eu já sou contra esse crescimento de emendas, né? Mas, enfim, aperfeiçoamento do mecanismo de controle de fraudes e distorções. Nós já vimos isso aqui outras vezes e muitas vezes isso daí ocasionou em corte de benefício de pessoas que realmente precisavam. Então aqui também não é assim uma das propostas que me agradem muito. Agora, tem coisas que me agradam. Por quê? Porque vai mexer com quem realmente tem privilégios. Por exemplo, o cara que ganha 50 mil reais, ele tem mais capacidade de contribuição. Ele tem uma situação financeira mais tranquila. Então, para aquela isenção de imposto de renda até 5 mil reais, que o governo estima que haja uma perda de aproximadamente 40 bilhões de reais em receita, aqui eles estão botando na reportagem que seria de perda de mais ou menos 35 bilhões, cara, é justo tributar ele com a alíquota de 10% se ele recebe mais de 600 mil reais no montante em um ano. Poucas pessoas recebem esse valor. Poucas pessoas. São mais ou menos 100 e poucas mil. E sem falar que daqui ele ainda consegue deduzir gastos com saúde, com educação. Ele vai pagar um impostozinho a mais, mas ele tem essa capacidade contributiva. O que não pode é o cara, na minha opinião, né? O cara até 5 mil reais pagar imposto de renda, enquanto que o cara que tem um salário lá em cima paga bem pouquinho de imposto de renda. E outra coisa que vai mudar, os militares, em resumo, certo? Vai ocorrer o fim da morte fictícia. O que é essa morte fictícia? Por exemplo, o cara foi descoberto roubando um general, um major, ou ele matou, planejou golpe, etc. Foi expulso das Forças Armadas. O que acontece com ele? Ele é declarado morto e a mulher dele, que ele tá casado com ela, que é viúva agora por militares, recebe a pensão. Ou seja, na prática, o cara é expulso da corporação e continua recebendo o salário dele. Qual a lógica de fazer isso? É a mesma lógica, por exemplo, de a pena de um juiz, a pena máxima dele ser de aposentadoria compulsória. Ele bota o nome como se fosse uma penalidade muito grande. E fica lá recebendo o salário dele na inatividade. E os militares, eles pagariam 3,5% para o fundo de saúde, sendo que eles têm uma ampla rede de cobertura de saúde. Extinção da transferência de pensão, idade mínima para a reserva remunerada que atuará de forma progressiva, o que é muito comum aqui.
O cara entra com 20 anos nas Forças Armadas, contribui aqui durante 35 anos. Aí, por exemplo, o cara se aposenta aqui com 25 anos. Ele passou contribuindo 35 e ele passa 30, 35 anos. Isso quando ele não se aposenta por invalidez antes. Então ele passa, arredondando, vamos arredondar aqui. Não, vamos botar do jeito que tá aqui mesmo. 35 anos contribuindo com 20% do salário dele. Se aposentou com 55, vamos dizer que ele vai aí até, vamos dizer que ele vai até os 80 anos. Ele vai até mais 25 anos, até os 80, ganhando 100% do salário sem contribuir mais nada. E ainda digo mais, depois que ele morre, ele deixou de sugar o Estado? Não. Vai pra viúva e pra filha. Filhas solteiras, entre aspas. Então isso aqui cria um rombo muito, mas muito grande, meus amigos. As pensões, elas foram extintas em 2021. Mas quem já estava com essa pensão teve direito. E também quem entrou no serviço militar até o do ano de 2020, 2020 não, 2000, ele paga 1,5% do salário dele e tem direito a essa mamata aqui de 100% da pensão, a filha, né? Depois que o pai morre. Eu quero saber em que lugar do mundo você faz isso. Você investe 1,5% do seu salário, vamos lá, 1,5% aqui de 10 mil, você investe R$ 150 e depois de determinado tempo, o pai falecer, você recebe 100% enquanto você ficar solteira, entre aspas, né? Então, pra mim, cara, são coisas que não deveriam nem existir. O déficit da Previdência Militar apenas no ano passado, que é o que tá fechado, chegou próximo dos 50 bilhões de reais. Quando você vai pegar o rombo da Previdência privada, privada, do regime geral, né? Do INSS e dos servidores, eles acabam sendo maiores. Só que tem um detalhe: quando você pega a quantidade de pessoas dessas previdências, dos militares, do pessoal que é CLT e PJ também, e dos servidores públicos, o rombo per capita da Previdência Militar é 17 vezes maior. Enquanto que o déficit per capita do INSS está em R$ 9.400, o servidor público está aqui nos 69 mil, o déficit dos militares tá R$ 159 mil. Então, o que geralmente se arrebenta mais é esse pessoal aqui, ó, do INSS. E a previdência dele tem esse déficit per capita. E os militares, com esse daqui. Não tem como isso aqui ser uma coisa justa. Então, pelo menos, já vai mexer um pouquinho com esse pessoal que tem privilégios, com o objetivo de dar mais justiça tributária. E como eu trouxe para vocês ontem, o diretor da Travelers Bank, o White, né? Ele falou que a reação do dólar a R$6 é exagerada e a tendência do mercado é voltar a patamares mais abaixo. Hoje chegou a bater nos 6,13, 6,14 o dólar futuro e está novamente na casa dos R$6, sendo que hoje bateu nos 6,97. Mas pra gente, é pequenininho, cara, essa é a oportunidade de aguardar papéis em patamares mais abaixo. Bradesco, ó, querendo que sim ou querendo que não, já veio naquela região de baixo de lateralização, que nós já conhecemos. Dexus, caindo bastante. Dexus é uma empresa que eu classifico de média para boa, né? Assim, nossa senhora, que empresa extraordinária, mas é uma empresa razoável. Vale, ó. Opa, vou botar aqui. A Vale. Alta de 2%, mundo se acabando e Vale aqui subindo mais de 2%. Mas independente disso, Vale tá aqui uma região de mínima muito importante, próximo da região dos R$60 por longo prazo. Isso é importante. Marfrig, ó, não quer saber de nada, não, mesmo com o mundo se acabando, ela recuou um pouquinho ontem, hoje já voltou a subir, alta de 2%. Eu compraria Marfrig nesse patamar de jeito nenhum, mas tem várias outras companhias que, se caírem, cara, é só coisa boa. Itaú, por exemplo, ó, chegou acima dos R$32. Hoje bateu nos 28 e mostrou uma leve reação. Itaú, nos últimos períodos, está se mantendo uma empresa para trade, né? Respeitando bastante, empresa não, ação, respeitando bastante essa média roxa
que é a média de 200. Aqui é final de 2023. Desde lá, ela está se mantendo acima dessa média de 200. Agora é a primeira vez e perdeu essa região que está acima dos 29. Então, se vier uma força compradora forte acima dos 29, o papel pode visitar regiões mais acima. Mas voltando a falar, independente disso, para quem é pequeno, quedas são oportunidades visando o longo prazo. Se você está no curto prazo, pensando que tudo vai se acabar, cara, ou não opera, ou volta para a renda fixa, né? Ou você entra vendido. Não tem muito o que fazer, beleza? Se você gostou, deixa o like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Até mais.